Boa noite, Neuza, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos, Ieda. Atrasei um pouquinho, né? O tempo passa tão rápido. Quando eu olhei, já era 10:07 e tive que fazer outras coisas. Eu sempre entro um pouco antes, mas dessa vez não deu tempo. E quando eu vi era 10:07, 10:07, 7 horas, eu falei, caramba, o tempo passa muito rápido, nossa, é incrível. Mas enfim, 5 minutinhos de atraso, tá? Eu não gosto, mesmo 5 minutos eu não gosto não, mas enfim, tá dentro do razoável. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais... realmente, faz parte. Mas eu prometo que semana que vem vou, como sempre faço, 7 horas em ponto, eu vou estar já ao vivo aqui, tá? Porque eu acho que pontualidade, eu acho uma coisa importante. Bom, pelo menos para mim, né? Tudo bem que brasileiro não é muito pontual não, mas tudo bem. Carioca, então, não é fácil. Mas, enfim, faz parte, né? E mais uma vez estou aqui, como sempre, eu gosto sempre de repetir, né? Porque tem pessoas novas que entram, sempre. Essa live virou uma missão na minha vida, eu faço desde o início da pandemia, desde março de 2020, portanto, ano que vem vai fazer 6 anos, caramba, parece que foi ontem, incrível, vão fazer 6 anos que eu estou ininterruptamente fazendo essa live, né? Na verdade, eu sempre digo, né, que começou de uma forma, né, num momento, com certeza o pior momento da humanidade, pelo menos da nossa geração, que foi a pandemia. Nós não sabíamos o que ia acontecer com a humanidade, e por conseguinte, com nós mesmos, né, com aquela mortandade toda, enfim, uma coisa que não tinha vacina, não tinha nada, e até que veio, e aqui no Brasil atrasou um pouco, mas enfim, isso é outra história. E eu fiquei com um desejo muito grande de poder ajudar de alguma forma. E veio essa live. Na época, Ângela, seja bem-vinda. Na época, eu só tinha o Facebook, não tinha nem Instagram, e nem pensava ter Instagram com sinceridade. E aí comecei a fazer, e para minha surpresa, entraram muitas pessoas. E mais do que entraram muitas pessoas, que eu não estava... Meu intuito nunca foi engajamento, foi atingir as pessoas através do amor, através da palavra, enfim, de alguma forma. Esse é o meu objetivo, e aliás continua sendo. E para minha surpresa, muitas pessoas mandaram mensagem para mim, dizendo, Randan, Jaci, seja bem-vinda. Randan, não pare, continue. Muitas histórias na época que me tocaram muito. Eu sempre lembro de uma que disse que eu a salvei de um suicídio, de uma senhora já de São Paulo. Aquilo me tocou meu coração e não era brincadeira, é uma senhora já, sabe, de uma certa idade. Aquilo me tocou tanto que eu falei, olha, só por essa pessoa, só por essa história, eu não posso pensar em deixar de fazer essa live. E tiveram tantas outras, e por isso que essa live continua sendo, e eu digo que sempre vai ser, porque na minha mente nem passa parar essa live. Eu vou sempre estar fazendo essa transmissão ao vivo, toda semana, e como eu digo, virou uma grande missão. Bom, antes de mais nada, quem puder e quiser pegar um copo d'água, nós vamos fluidificar essa água e bebermos. Isso aí a água é usado em todas as religiões, né? E não só religiões,
em lugares ligados à espiritualidade, sempre tem um copinho d'água, não é isso? E eu acredito muito, né, no poder dessa simbiose da água com o nosso organismo, através daquilo que está acontecendo. Isso eu sempre falo, que foi comprovado cientificamente. Quem quiser procura aí, tem no Google, ou pela inteligência artificial, que agora tem também, né? No chat GPT da vida, procure saber sobre a experiência com um copo d'água, e vocês vão achar um japonês, uma experiência fantástica que comprovou que a fluidificação da água, ela existe realmente e com certeza faz bem ao nosso organismo. E da mesma forma, se nós bebemos um copo d'água num ambiente pesado, num ambiente ruim, da mesma forma essa água vai entrar de uma forma não bacana para o nosso organismo. Isso é científico, é comprovado cientificamente, inclusive. Então, quem puder e quiser, lógico, vive o livre-arbítrio, se não quiser não tem problema, pegue o copo d'água. Eu pego a água, pego esse aqui que eu ponho para os meus gatos. Aliás, quem tiver um gatinho, um cachorrinho em casa, enfim, tiver um animalzinho em casa que nos faz tanto bem, deixe para eles. Sandra, seja bem-vinda, deixa para eles e põe nos potinhos deles. Não tenha dúvida que isso vai ser um remédio. Elizabeth, seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Vai ser um remedinho para eles. Bem, o tema é um tema vasto e de suma importância hoje, que é mente e ansiedade. O que fazer? Mente e ansiedade. O que fazer? Boa noite, querida Elizabeth. Boa noite. Seja bem-vinda. Bem, mente e ansiedade, elas, né, estão juntas. Porque a ansiedade vem através da mente. Luciana, seja bem-vinda. Sanci Siqueira, seja bem-vinda. Se eu não falar o nome direito, perdão, que às vezes tem um nome composto, às vezes alguma coisa de alguma empresa, enfim, tá? Me perdoem, tá para eu não perder meu raciocínio. Andressa, seja bem-vinda, Ritana. Então, mente e ansiedade, né, elas estão juntas, porque a ansiedade vem através da mente. E o que fazer? O Brasil é um dos países que mais sofrem no mundo de depressão, de ansiedade, de síndrome do pânico, enfim, tá no top 3, top 5, eu acho que até de ansiedade, eu acho que é o que mais sofre no mundo, se eu não me engano. Se não for, está entre os 3 mais. Portanto, e sem contar que é a doença do século, né? A depressão, tudo que leva à ansiedade, né? E a depressão vem um pouco por aí, assim, do pânico, então nem se fala, vem através da mente, né? E exatamente o que construímos na nossa mente, né? O que guardamos na nossa mente, o que levamos no nosso pensamento, é o que nos faz levar à ansiedade, né? O nosso cotidiano, aquilo que captamos no nosso caminhar, né? Deixa eu só fazer um negócio aqui que eu, sem querer, eu errei aqui rapidinho. Eu sempre ponho um relógio para não me perder. E eu esqueci de ligar. Senão, se bobear, eu fico mais de 1 hora aqui. Aí tem o Instagram, tem um limite, agora entrou certinho. Esqueci de ligar o relógio. Mas tem o quê? Tem 10 minutinhos? Deixa eu ver aqui, para não me perder aqui. Tem 10 minutos, então tá bom. Então tá certo. Então, é o que nós captamos na nossa mente, o que no nosso cotidiano
aquilo que pensamos, é que nos leva à ansiedade. Por isso que eu sempre digo que é de fundamental importância que nós tenhamos cuidado no nosso cotidiano, sabe? Aquilo que nós absorvemos na nossa caminhada. Pensamento, pessoas, evitar o máximo. Eu sei que às vezes é complicado você evitar totalmente, nós evitarmos totalmente, mas evitar ao máximo pessoas negativas. Porque as pessoas negativas, por mais que a gente diga, não tô nem aí, sim, mas, sabe, acaba de alguma forma entrando dentro de você, mesmo que você diga, não, pô, essa pessoa eu sei que ela é negativa, mas eu nem ligo. Não, não é bem assim. Não é bem assim. Se você convive e tem um contato com pessoa negativa, ela, querendo ou não, ela vai entrar dentro de você. Talvez não entre de uma forma, lógico, como tão que você possa perceber, mas entra-se. Você acaba captando. Sem contar que existe, Jacira, seja bem-vinda, sem que Carmen também, sem contar que existe uma coisa chamada energia negativa. Energia negativa. Claro, se você é uma pessoa que se prepara e que se cuida, eu digo mente, alma, espírito, e eu não estou falando nem do corpo, tá? Porque o corpo é outra história, eu acho que faz parte, cuidar do corpo, né? Isso aí, vamos falar hoje, não que o corpo não tem importância, tem fundamental. A gente se cuidar, beber no mínimo 2 litros de água, uma alimentação mais saudável possível, caminhada, mas eu vou me ater a mente, alma e espírito, tá? Mente, alma e espírito. Sandra, é isso, exatamente isso. A Sandra está comentando que ela trabalha numa escola e tem uma diretora que é uma pessoa muito negativa, enfim, ela está até colocando aqui que tem um pavor dela. Não tenha pavor. Olha, aonde houver luz, a escuridão não entra. Tá? Portanto, temos que ter o cuidado de ver, de evitarmos o máximo possível essa escuridão. Que às vezes, como você, por exemplo, a diretora do teu colégio vai fazer isso, vai pedir para sair do colégio? Claro que não. Mas também você precisa ficar agarrado nela o tempo todo, concorda comigo? Você vai ver ela ali, diretora, tudo bem, ótimo, seja feliz e pronto. O teu convívio vai ser com seus alunos, aí é outra história, aí faz parte da vida, né? Elaine, seja bem-vinda. O que eu estou dizendo é a convivência, mesmo, sabe? A convivência tóxica, que não é bom. Então, essa é a primeira regra, evitar o máximo possível convivências tóxicas. Segundo, pensamentos, da mesma forma, vou citar o mesmo adjetivo, pensamentos tóxicos. É claro que todos nós temos as nossas amarguras, todos nós temos as nossas tristezas do passado,
Solange, seja bem-vinda. Todos nós temos, todos nós, não tem ninguém que não tenha uma tristeza do passado, ou às vezes até do presente, né? Mas uma coisa é você ter a consciência dessa tristeza ou dessa amargura, ter a consciência do que tem acontecido, mas saber que faz parte do passado, que na vida nós temos que lutar o daqui por diante, porque o agora já passou, já virou passado. O agora, quando acabar essa live, já virou passado, eu já tenho que pensar em outra, e assim eu vou seguindo a minha vida, e assim tem que ser. O que eu quero dizer isso? Nós não podemos, de forma alguma, nos curtirmos esse passado, falar uma palavra bem chula, né? Vivenciarmos esse nosso passado, coisas que nos amarguraram, é passado, sabe? Isso faz parte da vida. Uma vez eu falei, eu acho que até aqui numa live mesmo, eu não sei para quem, alguém falou alguma coisa, aí eu falei o seguinte: eu fico feliz, né? Aí falando sobre problema, eu estava falando sobre problema, alguma coisa ligada ao problema da vida, que é normal, todos nós temos algum problema ou outro, isso é normal. Aí eu falei a seguinte frase: nossa, eu fico feliz de ter sempre algum problema. Porque se eu tenho algum problema é que eu estou vivo, que eu acho que o dia que eu não tiver mais problema nenhum na minha vida, eu já desencarnei. Que todos nós temos, né? Os nossos problemas. Eu não estou mensurando, às vezes pode ser um problema pequeno, mas não deixa de ser um problema. Outros têm problemas maiores. Mas enfim, todos nós, não tem ninguém. Eu duvido alguém que diga para mim, que vai dizer assim: não, eu não tenho problema nenhum na vida. Olha, sai fora que é espírito. Sai que é o espírito. Ou então converse com o espírito. Ah, vem cá, você não tem problema, me diz como é que é. Todos nós temos. Por isso mesmo a gente tem que aceitar. CM Lembranças, sejam bem-vindos. Nós temos que aceitar os problemas que nós temos de uma forma consciente, sem deixar que esse problema tome conta da nossa vida, seja ele qual for. Porque não vai ser na tristeza, não vai ser na revolta, não vai ser na raiva, não vai ser qualquer tipo desse sentimento que vai fazer que a gente possa cuidar desse problema, seja ele que segmento for, seja ele trabalho, seja ele orgânico, né, doença. Mente, ansiedade, o que fazer? E a ansiedade é por aí, né? Ela está pelo nome, ansiedade, né? Você tem aquela propulsão, meu Deus, o que eu faço? Calma, respira. Daqui a pouco eu vou ensinar uma técnica que eu usei quando eu tive minha crise do pânico lá há mais de 30 anos atrás, e foi exatamente por isso, eu já contei essa história várias vezes, exatamente por isso, quando eu tive crise do pânico, por eu estar naquele momento
captando todas as minhas amarguras, coisas do passado. E aí chegou ansiedade, depressão, pânico. E da mesma forma eu saí. Porque quando eu vi que eu tinha que fazer exatamente todo o inverso, e eu mesmo percebi isso, eu transmutei um comportamento totalmente diferente do que eu estava fazendo e pronto, fiquei curado. Eu estou resumindo, mas eu usava uma técnica também que eu vou ensinar aqui para vocês. Bem interessante. Nas minhas crises de pânico, de ansiedade que me levava ao pânico. Então, voltando, que a gente possa captar na nossa mente coisas boas, lembranças boas, sabe? Parece uma coisa, Natasha, minha filha, parece uma coisa comum, né? Uma coisa boba. Mas como uma coisa boba? Claro, Randa. Claro, eu vou ficar pensando em ruim? Sim, muitas vezes sim. Coisas ruins, muitas vezes sim. Eu me lembro que uma conhecida minha, ela até ficou chateada comigo quando eu falei que ela estava errada e até saiu da live. Que ela guardava uma mágoa. Eu falei que ela estava errada. Ela ficou danada comigo, que ela falou que a mágoa que ela guardava não tinha problema nenhum, não. Que isso fazia mal a ela. Ela deixou até de me seguir por causa disso. Aí eu falei, eu insisti, não, faz sim. Você acha que não faz, mas faz sim, que está guardado dentro de você. E ela saiu da live. Pode isso. Ela falou, não, eu tenho uma mágoa do passado, mas eu levo numa boa. Eu tenho essa mágoa comigo, mas eu levo numa boa. Não, não leve não, não leva não, numa boa não. Você acha que leva? Ela te corrói por dentro. É que nem a pessoa negativa. Quando você diz assim, nada, essa pessoa é negativa, mas eu nem ouço. Mentira. Porque a pessoa está ali. Eu já tive um amigo desse jeito. Ele já faleceu. O cara só me procurava para reclamar da vida. E dizia que era meu grande amigo. Meu grande amigo, meu irmão. Ajudei ele muito. Mas o cara só me procurava para martelar minha cabeça, sabe? Quando ele estava bem, não me procurava não. E eu aceitava com esse meu jeito de bom samaritano. E as pessoas me alertavam. A minha família mesmo me alertava. Pô, esse cara é um sugador de energia. Hernani, grande cantor. Seja bem-vindo, meu irmão. Grande cantor da noite aí, Hernani. Entendeu? Eu absorvia, por mais que... E eu dizia, nada, que nada. Não, absorvia sim. Tu imagina você ficar com uma pessoa que só te procura. Cara, se afasta. Pessoas negativas, se afasta. E se for da família, evita. Simples assim. Claro. Evita. Porque isso transmuta o seu próprio pensamento, a sua mente. Sabe? Mente, ansiedade, o que fazer? É muito simples. É muito simples. Mente sã, corpo são. Não é isso? Uma frase tão antiga. Mente sã, corpo são. Está comprovado cientificamente, para quem não acredita muito em espiritualidade, né? Está comprovado cientificamente sobre o poder da mente. A lei da atração, né? A lei da atração. Então,
Se você quer ter uma vida saudável, se preocupe, primeiro de tudo, com a mente. Não adianta cuidar do corpo. Não adianta você ter todas as vaidades possíveis do seu corpo se a tua mente não está boa. Não adianta. Isso acontece, às vezes as pessoas adoecem. Poxa, mas era uma pessoa que se cuidava. Será que cuidava da mente? O que adianta cuidar do corpo e não cuidar da mente? Nada. Ou muito pouco. Porque o princípio é a mente. Tassi, seja bem-vinda. O princípio está na mente. A nossa maior preocupação de todos nós, seres humanos, primeiro de tudo, é a mente. E por isso tem algumas técnicas tão simples. Por exemplo, a meditação. O que eu faço é, inclusive, a partir de hoje, quando eu falo em vivências, né, depois que eu acabo de falar aqui, nós fazemos eu faço a vivência. Eu daqui por diante, eu vou fazer, lógico, vou manter o que eu sempre faço, a parte da espiritualidade, claro, mas assim, o início e o fim vai ser como forma de meditação, tá? E vocês vão entender o que eu estou falando. Nós vamos fazer uma meditação espiritualizada, vamos dizer assim. Porque a meditação é fantástico. Eu fazia um negócio que eu preciso voltar a fazer. Porque eu também tenho um detalhe. Nós temos que ter a consciência naquilo que erramos. E eu, um tempo atrás, todo dia eu fazia um tempo de relaxamento. Era meia hora, de meia até uma hora de relaxamento, todos os dias. Eu deitava, fazia uma contagem, que é o que nós fazemos na vivência, fazia a contagem, botava uma música, tipo essa aqui, uma outra qualquer, acendia um incenso. Olha, eu que sou muito irrequieto, né? Estou sempre me mexendo, eu sou muito irrequieto. Quando entrava em estado de relaxamento, eu ficava uma hora parado, sem mexer um dedo sequer. Incrível aquilo. Eu parei de fazer. Eu vou voltar a fazer. Aliás, eu vou voltar a fazer amanhã isso. Né? Tudo bem que eu faço hoje, eu faço com vocês, né? Aliás, todos nós fazemos. Mas eu quero voltar a fazer no meu cotidiano. Isso é fantástico. A meditação é fantástica, o relaxamento, né? A meditação tem a ver com relaxamento. Eu fiz curso sobre isso. Eu fiz um curso muito conhecido, que é o Silva Mind Control, que é um curso americano. Eu fiz todos fiz o básico, o intermediário, o avançado, o sênior, eu fiz todos. E era caro, eu me lembro que era caro. Sei lá quanto é que está hoje, mas era um curso bem carinho. Mas era fantástico, você aprendia até a semi-hipnose. E eu fazia. Um pouco da técnica eu uso aqui. Quando nós entramos em relaxamento aqui, eu uso um pouco dessa técnica. Aliás, eu uso a técnica. A partir de hoje, eu vou fazer até mais, toda segunda-feira. Porque é importante. Sabe? Aliás, deixa eu ensinar uma técnica aqui para vocês. É uma técnica muito simples. E vem de outra terapia chamada EFT. EFT. No Brasil é conhecido como acupuntura emocional sem agulha. Emotional Techniques. Emotional EFT. Emotional Freedom Techniques. É acupuntura emocional. Né? São toques que eu vou ensinar a você. Eu já fiz isso, mas é rápido.
É uma técnica americana em que usa os meridianos, os pontos da acupuntura, né? Eu sou formado em medicina tradicional chinesa, e usa alguns pontos da acupuntura que mexem com a emoção, através de toque, né? Então usam em alguns pontos que mexem exatamente com a emoção. E daí, nessa técnica, o terapeuta vai personificando o que a pessoa está precisando. No caso aqui, como é para todo mundo, e é só para acalmar no momento de ansiedade, é só no toque e na respiração, tá? E é muito simples. Olha só, os pontos são no topo da cabeça, e é assim, ó, pode ser com 2 dedos, 3 dedos, ou os 4 dedos, como você quiser, tá? Eu uso assim com 2 dedos. Eu uso com 2 dedos, mas pode ser 3 dedos, aqui, não tem problema, eu uso com 2 dedos. Aí tem aqui o topo da cabeça, tá? Esse é o primeiro ponto. Aqui, um pouquinho acima, entre as sobrancelhas, é o segundo ponto. Terceiro ponto aqui, debaixo da vista. E toca mesmo. Não precisa tocar com força, mas toca, para sentir. Debaixo da vista. Quarto ponto, debaixo do nariz, aqui em cima dos lábios. Quinto ponto, no queixo. Sexto ponto, no chakra cardíaco aqui. E sétimo ponto, embaixo do braço. Não precisa levantar o braço assim não, tá? Deixa aqui, só dá uma batidinha aqui de baixo, aqui assim, tá? Aqui. Não precisa levantar, nada disso, fica assim. Terminando aqui, nós vamos respirar 3 vezes, prender o ar e soltar falando a palavra calma. Ó. Calma. Aí dá um tempinho, volta. Olha, só esse calma, se vocês fizerem só isso, vocês vão ver que já vão dar uma acalmada. Importante dizer que eu só falei os pontos, mas tem que ser com respiração. Não precisa ser respiração muito profunda, mas não precisa prender o ar não, tá? É aqui, ó. Topo da cabeça. Entre as sobrancelhas, um pouquinho acima. Vai respirando. Debaixo dos olhos. Debaixo do nariz. No queixo. Chakra cardíaco. Debaixo do braço. Agora desce as 2 mãos. Respira profundamente, prende o ar. Agora sim, respira profundamente, prende o ar e solta falando a palavra calma. Calma. Entendeu como é que é? Muito simples. Façam. Eu vou fazer até o seguinte. Amanhã, hoje não, que eu acabo aqui a live, eu fico bem light. Mas amanhã eu vou fazer um vídeo ensinando essa técnica e deixo disponível. Mas vamos fazer uma rodada? Vamos? Uma rodadazinha?
Ó, topo da cabeça, muito simples. Testa. Ah, Randan, tem que ser um muito acima. Não, olha só. Não tem problema se errar um pouquinho. Não pode, ao invés do topo, aqui atrás da cabeça. Aqui fazer aqui. Isso aí não. Mas um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, aqui não tem problema, tá? Isso aí não muda, até porque o meridiano não é um ponto fixo só. Ele tem ele tem aí um espaço. Então não precisa ser um ponto 100% exato, tá? Tem que ser o mais exato possível, mas não 100% exato. Então é aqui no topo da cabeça, entre as sobrancelhas, debaixo dos olhos, debaixo do nariz, queixo, cardíaco, debaixo do braço. Aí desceu, 3 respirações, aí sim, prendendo o ar e soltando, falando a palavra calma. Vamos fazer uma rodada? Vamos? A respiração aqui, você puxa a respiração, mas não precisa respirar tão fundo, mas dá uma respirada assim, sabe? Enfim, respira não normalmente, tá? Assim, um pouco, não precisa puxar tanto, tão profundo, mas dá uma puxada assim. Tá? Sem prender, não precisa prender, só embaixo. Então vamos lá. Topo da cabeça. Respira 3 vezes. Mais uma vez. Agora, entre as sobrancelhas. Respira 3 vezes. Debaixo do olho. Debaixo do nariz, 3 vezes. No queixo. Aqui no chakra cardíaco, respira 3 vezes. Agora debaixo do braço. Agora descansa as mãos. Agora sim, 3 respirações profundas. Solta falando a palavra calma. Prendendo o ar. Graciele, seja bem-vindo. Seja bem-vinda. Não dá uma acalmada? É incrível, uma técnica, porque estamos tocando exatamente nos meridianos em que trata a emoção. Tá? Então, por isso, e lógico, a respiração também ajuda a dar essa calma. Tá? Se estiver agitado, quer dar uma acalmada, faça essa técnica. Tá bom? Ou faça 5 minutinhos por dia essa técnica. 5 minutinhos por dia. Pode fazer de manhã, pode fazer à noite, vai te ajudar a dormir com certeza. Se fizer isso à noite, 5 minutinhos. Tá? 5 minutinhos. Tá bom? É isso.
Vamos meditar? Vamos meditar, todos nós, através da espiritualidade. Antes que eu me esqueça, amanhã eu vou estar fazendo uma live. Na verdade, a live foi um convite de uma amiga minha da Bahia, uma cartomante, uma taróloga cigana lá da Bahia, a Ana. E amanhã às 7 horas da noite nós vamos estar fazendo uma live, tá? Mas vai ser através da minha página Randan Cigano, tá? Não vai ser no Randan Oficial, não. Vai ser na página Randan Cigano. 7 horas da noite. Eu vou estar falando, enfim, sobre o nosso povo cigano, enfim, curiosidades, e sei lá, o que rolar. Tá bom? É amanhã às 7 horas da noite. Eu anunciei, hoje só que eu não anunciei, que é para não confundir muito com a minha live de hoje, mas amanhã eu já anuncio. Então quem quiser, amanhã às 7 horas da noite, Cigano, Micael, seja bem-vindo, meu irmão, seja bem-vindo, meu primo. E amanhã eu vou estar participando então dessa live a partir de 7 horas da noite, o grito dos povos ciganos. Aliás, quarta-feira, Salvador, Bahia, vai estar tendo o grito dos povos ciganos ali em frente à Assembleia Legislativa lá da Bahia de Salvador. É um grito de apoio ao nosso povo, contra a invisibilidade, contra os preconceitos, contra a discriminação, Deonice, minha amiga, que acontece, infelizmente, até hoje, o nosso povo cigano. Então, amanhã vai ser dado o grito dos povos ciganos, nessa terra abençoada da minha amiga Ieda, de tantas outras que aparecem aqui, inclusive dessa que vai entrevistar não, como é entrevista, bater um papo, uma live, que é a Ana, tá? Então vai ser isso aí, tá? O grito dos povos ciganos, sábado em Itacuruçá, tá bom. Então vai ter o grito dos povos ciganos através da Rede Brasileira dos Povos Ciganos, rede essa que eu sou coordenador aqui no Rio de Janeiro, e o presidente é um cara fantástico, que eu tenho o prazer de conhecer, que é o Rogério. Foi ele que me convidou e eu só aceitei, porque eu sei que ele é uma pessoa séria, e faz um trabalho incansável a favor do nosso povo, e é ele que está coordenando, junto com as outras lideranças. Se eu pudesse, eu iria, com certeza, mas não vai dar para eu ir, não vai dar para eu ir. Tem alguns compromissos aqui no Rio de Janeiro, senão eu iria, com certeza. Mas vou me sentir representado, com certeza, amanhã não, quarta-feira, no Grito dos Povos Ciganos em Salvador. É isso. Fecha os olhos. Vamos fazer uma meditação aqui. Ou uma vivência, como queiram. Lene, seja bem-vinda. Vamos lá. Feche os olhos. Relaxe seu corpo. Relaxe a sua mente. Relaxe a sua alma. Um relaxamento profundo. Mais e mais profundo. Vamos entrar em sintonia com o nosso eu interior, com o nosso espírito, alma, mente. Vamos todos contar até 3. Aliás, eu vou contar até 3. Em cada contagem, nós vamos inspirar,
prender o ar e soltar bem devagar. Vou contar de forma decrescente. 3, inspira. Prende o ar. Solta. 2, inspira. Prende o ar. Solta. 1, inspira. Prende o ar. Solta. Relaxa o seu corpo. Relaxa a sua mente. Relaxa a sua alma. No relaxamento profundo, mais e mais profundo. Eu vou contar em ordem decrescente, 10 a 1. Mantenha a sua respiração calma, tranquila. Cada contagem, nós vamos adentrar ainda mais no nosso eu interior, na nossa paz, na nossa mente e da nossa alma, num relaxamento profundo, mais e mais profundo. 10, inspira, prende o ar, solta. Aliás, agora mantenha a respiração calma e tranquila, sem respirar fundo. 10, mais e mais profundo. 9, mais e mais profundo. 8, mais e mais profundo. 7, mais e mais profundo. 6, mais e mais profundo. 5, mais e mais profundo. 4, mais e mais profundo. 3, mais e mais profundo. 2, mais e mais profundo. 1, mais e mais profundo. Estamos todos relaxados, num relaxamento profundo, mais e mais profundo, conectados à nossa espiritualidade, à nossa alma, à nossa mente e ao amor. Mentalize você num jardim, num belo jardim. Você ali em paz, meditando nesse jardim, sentindo toda a paz e todo o amor dentro de você. Vamos mentalizar pessoas que possam nesse momento estar precisando
de um apoio, pessoas que possam estar enfermas, pode ser um animalzinho também, viu? Não tem problema nenhum, muito pelo contrário. Estou lembrando aqui um pedido de uma amiga minha, cigana, Deise, que pediu pelo seu marido, Sérgio. Que todas as forças de luz vá até a casa da Deise, lá em Mangaratiba, levando paz ao seu marido, Sérgio. Tratando. Lembrei da minha amiga Rossana, toda luz e proteção nos caminhos dela. Que a luz envolva a sua casa, que envolva a sua vida, afastando qualquer tipo de mal que possa ameaçá-la. E da mesma forma, o marido da minha amiga, Sérgio. Lembrei agora também da minha amiga Beth, seus pais, que já são bem idosos. Que a saúde deles seja restabelecida. E todos aqueles que necessitam, nesse momento, quem sabe até mesmo a cura. Se tiver algum animalzinho, pode pensar nele agora. Muitas coisas já aconteceram aqui nessa live com animais. Mentalize-os agora. Toda luz e proteção, aqueles que necessitam, e por que não a cura? Pois o impossível jamais existirá aonde estiver a palavra fé. Agora, mentalize a sua casa, todos os cômodos da sua casa. Envolvendo com luz branca todos os cômodos da sua casa. É a luz dos espíritos de luz sobre o olhar e o amor do grande Mestre Jesus, por que não de Santa Sara Kali, e todas as forças de luz existentes nesse planeta. Que cada cômodo da sua casa, da nossa casa, seja abençoado, trazendo proteção, trazendo paz, amor, harmonia nas pessoas que vivem dentro dela e as que possam chegar, os animaizinhos, se tiverem, que é o meu caso, tenho 7. Assim seja. Mentalize aquilo que você está precisando agora. Mentalize aquilo que você está precisando. Mentalize você realizando aquilo que você está precisando. Seus sonhos, seus anseios,
mentalize você realizando. Quantos forem, mentalize agora. Assim seja, em teu nome. Uma luz branca se expande pelo topo da sua cabeça, penetrando no seu cérebro, transmutando todos os pensamentos ruins, de tristeza, de amargura, de raiva, em pensamentos de alegria, de amor, de paz. Limpando a sua mente, transmutando numa mente alegre, feliz, uma mente positiva. Essa luz que expande por todo o seu rosto, revigorando a sua visão, revigorando a sua audição, o olfato, levando palavras doces pela sua boca, tirando palavras de raiva, xingamentos. Essa luz que expande o seu segmento respiratório, revigorando todo o seu sistema respiratório. Essa luz que se expande pelo sistema urinário, órgãos genitais, revigorando o seu sistema urinário, rins, bexiga, os órgãos genitais. Essa luz que se expande pelo seu sistema digestivo ou digestório, como queiram, estômago, intestino, fígado, enfim, todos os órgãos do sistema digestivo ou digestório, revigorando todo o seu sistema. Essa luz que envolve o nosso sistema cardiovascular, veias, artérias, limpando a corrente sanguínea do seu corpo, envolvendo o seu coração de amor e de paz, tirando toda a tristeza, toda a mágoa guardada no seu coração. O coração foi feito para pulsar amor, não tristeza, muito menos raiva. Essa luz que envolve o nosso sistema ósseo, muscular, envolve as nossas células, transmutando células que possam estar doentes em células boas, renovadas,
assim seja. Em teu nome. Eu vou contar até 3. Quando eu disser o número 3, nós vamos abrir os olhos e nos sentindo muito melhor do que antes. Pronto para seguir a nossa caminhada. 3. 2. 1. Abre os olhos. Abra os olhos. Vai voltando aos pouquinhos, sem pressa. Lore Game, seja bem-vinda. Ô Ana, que legal, já falei amanhã da nossa live. Bom, vamos pegar o copo d'água. Quem tiver o copo d'água, se não tiver o copo d'água, põe a mão aqui no chakra cardíaco. Mentalize coisas boas nesse copo d'água. Eu vou fazer a oração do Pai Nosso. Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livra, Pai. Livra todos nós de todos os males que nos possam ameaçar. Assim seja. Em teu nome. Amém. Beba, quem tiver um animalzinho, deixa para botar no potinho deles. Eu deixo quase tudo, que eu tenho 7 aqui. E fora os 2 que eu trato aqui no meu condomínio. Então são 9. Bom, só lembrando, tá aí minha amiga Ritana, da Bahia, Feira de Santana, a Ana, que é uma baita de uma taróloga, cartomante, mas quem quiser, tá aí a Ana. Amanhã nós vamos estar fazendo, vou estar fazendo uma live às 7 horas da noite. Vai ser pelo meu canal Randan Cigano, tá? Não vai ser esse Randan oficial, não. Vai ser pelo Randan Cigano. 7 horas da noite, em ponto. Nós vamos estar nos logando. Então, sejam muito bem-vindos. Eu vou aproveitar o tema que vai ter em Salvador, né? Lá, o Grito dos Povos Ciganos. Então, nós resolvemos colocar esse nome, Grito dos Povos Ciganos. Lógico que vai ser vários assuntos, deixa fluir, porque a live eu acho que é isso, né? A live... Eu acho bacana uma live assim, quando é feita com espontaneidade. Lógico que a gente tem que sempre ter na mente alguma coisa, né, para começar, mas depois deixa fluir. Então amanhã às 7 horas da noite, vou estar logado, eu e Ana, taróloga da Bahia, fazendo a live, o Grito dos Povos Ciganos. Convido a todos, amanhã sem falta, vou estar anunciando. Anunciei sábado, anunciei domingo. Hoje eu só não anunciei, mas estou falando aqui para não confundir com a minha de hoje, né? Que às vezes podia dar confusão. Ué, mas é amanhã? Então, por isso que hoje eu não anunciei. Mas estou falando aqui para todo mundo. Amanhã às 7 horas da noite. Tá bom?
E é isso. Amanhã eu vou estar, amanhã eu coloco essa técnica, tá? Para acalmar, baixar a ansiedade. Teve até aqui, deixa eu ver, eu estava entrando em sintonia aqui. Ô Luciana, você falou, né? Que às vezes você tem crise de ansiedade. Então, é muito isso que eu falei, tá? É a mente, sabe? Agora, tem técnicas que pode amenizar. 2 eu ensinei hoje. Uma que eu sempre faço, que é a meditação. É uma meditação. Relaxamento. Procura fazer todos os dias. Maria Jane, seja bem-vinda. Procura fazer todos os dias, tira um pouquinho. E essa técnica, sabe? Essa técnica eu deixo amanhã. Eu vou fazer hoje, que realmente quando eu paro aqui, eu já estou todo zen. Andanzinho, paz e amor. Não dá para fazer mais nada. Então mas amanhã eu faço e disponibilizo aqui no meu Instagram, no Facebook, ensinando a técnica, até com a luz mais acesa para verificar melhor, enfim. Tá bom? É isso. Vamos dar as mãos. Quanta luz nesse ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, hoje em oração, a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz. Quanta luz. É isso. Então, mais uma vez, minha gratidão. E amanhã, quem quiser, logicamente, amanhã na live com a Ana, cigana, cartomante, taróloga, vai ter canja musical, claro, né? Com certeza vai ter canja musical, tá bom? Então amanhã, quem quiser, 7 horas da noite, na minha página e da página da Ana, Ana Taróloga, está por aí, Instagram, e o meu Randan Cigano, tá? Não é no Randan oficial não, Randan Cigano, tá bom? Vai ser um bate-papo bacana, cheio de alternativas, com canjas musicais, enfim, vamos ver o que vai acontecer, tá bom? Outra coisa, semana que vem, eu tinha até falado que eu ia fazer uma vez por mês uma live só de perguntas e respostas. Então, eu resolvi fazer semana que vem, sobre espiritualidade. Eu tenho que dar um tema, senão fica uma coisa muito vaga. Então, é sobre espiritualidade, tá? O que você tiver que me perguntar sobre espiritualidade, guarde para a semana que vem, na segunda-feira que vem, eu vou falar sobre coisas que as pessoas vão me perguntar, ou se quiser me mandar pergunta antecipada, pode mandar antecipada pelo meu WhatsApp está disponível, quem quiser aí, tá? Eu disponibilizo, lógico, meu WhatsApp, tá? Pode mandar, ou até no dia mesmo, se quiser fazer no dia pergunta, não tem problema, tá bom? Então, dentro do possível, né, nós vamos estar conversando, eu vou estar falando sobre o tema espiritualidade. Qualquer coisa vocês queiram perguntar para mim sobre espiritualidade. Se eu puder falar, lógico, também o que eu não me senti capacitado a falar, não tenha dúvida que eu vou ter a honestidade de falar, olha, isso aqui eu não estou capacitado. Não tenha dúvida sobre isso. Se tem uma coisa que nós não devemos mexer na vida, é com espiritualidade. Jamais. É isso. Até amanhã, na minha live com a Ana. Tá bom? É isso.
Gratidão. O amor e a paz que existe dentro de mim reconhece o amor e a paz que existe dentro de você. Gratidão.